Pronto, minha gente, voltamos. Você sabe que o nosso intervalo é rapidinho, né? É rapidinho, voltamos. E voltamos com o nosso programa Você Pode Ser Feliz. Vamos lembrar? Feliz com quem? Tendo Jesus em seu coração. Quando temos Jesus em nosso coração, a nossa felicidade é verdadeira, viu? Não é uma felicidade qualquer, não. Deixa eu agradecer aqui a Nilda Rodrigues Roscan, eu acho que o termo pronuncia. Ela é de Três Barras, em Santa Catarina. A Nilda tornou-se uma nova sócia. Nilda, querida, muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado mesmo por acreditar na obra evangelizadora da Associação do Senhor Jesus. Depois o José Milton Pereira dos Santos. O José de Icaraí de Minas. Onde será que fica Icaraí de Minas, hein? Nas Minas Gerais. Também o José Milton se tornou um novo sócio. José Amado, muito obrigado a você também por acreditar nesta obra evangelizadora da Associação do Senhor Jesus. Depois de alguns pedidos de oração, a Raimunda Monteiro Rocha, de Manaus, lá no topo do Brasil, no Amazonas, coisa boa. Ela pede que rezemos por ela mesma, pela sua saúde e cura de sua amiga Raimunda, por Francisca, por paz, saúde e união e proteção de todos os seus familiares. Vamos rezar, viu, Raimunda? Depois, a Leonídia Regina de Araújo Marques. Ela é de Juruáia, acertei. Juruáia, nas Minas Gerais. Juruáia, ela pede que rezemos por ela mesma, pela saúde e cura de Douglas Martins e por todos os seus familiares. Vamos rezar, tá bom, querida? Depois, Givanilda Maria da Silva Alves, de Campinas, aqui no estado de São Paulo, pertinho da gente. Ela pede que rezemos por ela e pelo esposo Paulo Roberto, pela conversão e libertação de todo o mal, pois o casal está passando por tribulações e pede por toda a família. Vamos rezar, viu, Givanilda? Mas olha, dentro do matrimônio, o amor e o diálogo deve prevalecer. E sempre digo, entre o esposo e a esposa, está um de cada lado aqui, no meio deve ter Jesus. A fé, a fé que leva à doação, à entrega no amor e que faz cada um renunciando a si mesmo no diálogo para crescer com o outro e no outro, ou seja, tornando-se uma só carne, tá bom? Então, não se esqueça disso. Procurem dialogar e o diálogo sempre sem acusação e sem apontar o erro do outro. Às vezes a gente gosta muito de colocar o dedo em riste, apontado assim, papapá, não. Tem que dialogar e com muita caridade tentar resolver as situações, resolver todos os problemas. O nosso tema está lá na profecia de Isaías, ou no livro do profeta Isaías, como queiram vocês aí, no capítulo 52, versículo 9. Pois o Senhor consolou o seu povo. Aí eu estava começando a meditar um pouquinho sobre o sentido do livro do profeta Isaías, Então, a grande falta de fidelidade do povo. Então, o povo infiel, o povo prestando culto aos ídolos, de repente começam a acontecer coisas próprias por conta da atitude, porque, deixa eu falar para você, abrir um parênteses aqui. Lembre-se sempre, Deus não quer o mal e não deseja mal a ninguém. Isso quer dizer que, à medida em que nós confiamos em Deus e nos abrimos a Ele, a graça vai ser sempre plena e verdadeira na nossa vida, porque nós estamos abertos a esta graça. Porque a graça é para todos. Alguns se abrem, outros se fecham. Agora, fechados à graça, nós caminhamos segundo a nossa própria vontade. E aí o que acontece? Os nossos atos, às vezes, nos levam a situações de ruína mesmo. É isso que eu quero dizer a você. Situação de ruína. E quando isso acontece,
o grande questionamento é: por que Deus fez isso comigo? E a bem da verdade não é assim não, viu? Porque Deus não deseja o mal para ninguém. Não diz a física lá, né? Então vamos entrar um pouco na física, que toda ação tem uma reação. Então, quando nós traímos Deus, nós abandonamos o próprio Deus. E começamos a caminhar segundo a nossa vontade, ao nosso bel prazer. Né? Então vamos andar de qualquer jeito, vou fazer, eu posso, eu sou Deus, pronto e acabou. Só que, o 666 aqui, que somos nós, sou eu, sou você, os humanos, nós somos falhos, nós temos as nossas limitações e chega uma hora que não dá, né? Não dá. Aí, de fato, começa a vir a ruína. O povo de Israel disse: foi Deus que nos abandonou, foi Deus que nos deixou. E o profeta da esperança surge e diz: foi Deus mesmo ou foi vocês que começaram a fazer isso, aquilo e aquilo outro? Vocês abandonaram esse Deus. Vocês preferiram os ídolos a Deus. E o profeta então chama o povo aqui a olhar para si mesmo, a olhar para as suas ações e aí se perguntar de fato, foi Deus ou fomos nós? E aí ele devolve ao povo a esperança. Começa a chamar esse povo a voltar o coração para Deus. Começa a chamar esse povo a ser fiel a esse Deus, porque Deus em nenhum momento jamais o traiu. E olha, e aí ele diz: Deus na sua fidelidade consola e sustenta o seu povo. Só que uma parte, porque aí depois, já nesse trecho, o povo já está voltando da Babilônia, já está sendo liberto. Uma parte se acomodou diante da vida boa, daquilo que estava acontecendo, preferiu realmente ficar lá. E o resto, aquele pouco que está voltando, eles ouvem e voltam-se para Deus e procuram manter-se fiel a Ele. E aí, de fato, o consolo é dado. E tudo isso pela fé. Então, vejam, nós, em todo instante, diante de qualquer situação, nós somos consolados por Deus. O que nós, de fato, precisamos é nos manter fiel a esse Deus. O que nós precisamos realmente é caminhar com esse Deus que nos sustenta, que nos encoraja e jamais, minha gente, jamais trocar Deus por qualquer coisa. Nós não podemos colocar no lugar de Deus, vamos falar assim, no lugar do Criador, a criatura. Nós não podemos colocar no lugar do Criador, pior ainda, as coisas feitas pela criatura. Nós não devemos buscar outras coisas e muito menos confiar nessas outras coisas. Nós devemos buscar somente o nosso Deus. Nós devemos buscar somente o Senhor Jesus. Nada, ninguém pode nos confortar e nos consolar, Talvez uma experiência boa para nós em relação ao consolo humano. E claro que a gente não deve jamais deixar de aceitar e de dar o consolo humano. Jamais, isso nós devemos fazer. Mas a experiência em relação ao consolo humano e o consolo divino é numa experiência de morte. Nós somos consolados quando estamos velando o corpo lá do nosso ente querido que partiu. Nós somos consolados por inúmeras pessoas que passam, que ficam do nosso lado, que estão ali com a gente naquele momento. Mas depois, cada um retoma a sua vida normal. Cada um retoma a sua vida normal. E quem que vai nos consolar sempre diante dessa situação, até superarmos a perda? Deus, porque o Senhor nos consola, porque o Senhor vem ao nosso encontro, Ele consola cada um de nós e consola nós que somos o seu povo.
Então vá refletindo sobre isso, porque voltando-se para Deus, participamos da sua graça. Participando da sua graça, nós vivemos uma fé verdadeira e por Ele, a cada instante, somos consolados. E na fé verdadeira, nos faz sempre mais ajudar a quê? A vivenciar esta fé no testemunho com palavras e com ações. Por isso, eu gostaria de te chamar a acompanhar comigo esse VT, que nos mostra justamente a certeza do consolo que vem de Deus, que ajuda a testemunhar a fé com atos, com palavras e com ações. Acompanhe comigo. A alegria e a inocência são características típicas das crianças, aqueles que têm preferência no coração do Senhor. Por isso, a evangelização dos pequenos é importante. Para orientá-los na caminhada cristã, foi desenvolvido o projeto Pequeninos do Senhor. A proposta é, a partir dos 3 anos de idade, iniciar esse acolhimento às crianças nos finais de semana, durante o horário da missa, onde elas são evangelizadas a partir do evangelho do domingo, acompanhando a missa e a liturgia. E elas vão ser evangelizadas na linguagem adequada a elas, de um modo lúdico, brincando, né? Conhecendo Jesus e caminhando com Ele de uma forma lúdica. O projeto Pequeninos do Senhor, ele iniciou de uma necessidade de algumas mães de evangelizarem os filhos, falarem de Deus de uma forma adequada. A necessidade que a gente vinha e eles ficavam muito cansados, eles não se interagiam porque não entendiam o que estava acontecendo, não tem como entender. Esse entendimento sai muito fora da compreensão deles, né? O que aconteceu? Os pais vêm, um sai da igreja, fica com a criança, que fica incomodando, às vezes, a comunidade. Algumas pessoas têm paciência, outras não. A criança pode chorar. Então, isso vai dificultando a participação da família na totalidade. Então, foi algo assim muito prático e muito objetivo. Logo que chegam, as crianças são acolhidas e identificadas. As catequistas voluntárias são responsáveis pela orientação espiritual delas, enquanto os pais participam da missa. É um trabalho de fortalecimento da família, né? As minhas filhas participaram quando eram pequenas, hoje já são moças, e na verdade assim, transforma cada dia, né? Eu como voluntária, como catequista, a gente percebe que a nossa vida é modificada quando a gente acolhe as crianças. O projeto começou nessa paróquia em Campinas, interior de São Paulo, há 15 anos. A ideia foi aceita e se espalhou em outras comunidades. Hoje são mais de 100 paróquias em todo o Brasil. Não é só aqui em Campinas, né? Aqui na Diocese de Campinas, mas são espalhadas, eu acho que nós estamos com mais de 8 estados e além fronteiras nacionais também, porque está implantado em Angola, na capital, Luanda, no Canadá, na cidade de Winnipeg, numa comunidade de portugueses, em Moçambique, no Japão já esteve implantado também. Desde cedo, eles vão fazendo esta experiência de encontro com o Senhor, onde Jesus vai cativando as crianças, como um dia também Ele nos cativou. Eu acho fundamental esse trabalho nas nossas comunidades, porque era um trabalho que é um espaço que a gente não tem um trabalho organizado. Então, esta experiência dos pequeninos vem suprir essa necessidade. As atividades incluem brincadeiras e roda, tudo para despertar a consciência e a fé nas crianças. Eu aprendo várias coisas, eu aprendo... não sei dizer, mas cada dia eu aprendo uma coisa diferente sobre Jesus e Deus. O projeto também fortalece o vínculo entre pais e filhos. Você reconhece o projeto como uma coisa que mudou a sua família? Eu acho que sim. É bem importante, né? Porque as crianças participam. E eu acho que também é muito importante para o casal ficar atento à missa, né? Então, você consegue participar melhor da missa, né? Porque as crianças pequenas normalmente dão, às vezes, um certo trabalho. Desde o tempo da mais velha, a Estera, elas sempre participaram aí do projeto Pequeninos. Eu acho que tem um benefício duplo.
O primeiro é a própria educação das crianças, né? Que aí elas são educadas dentro da fé que a gente acredita. E o segundo é também dar uma certa paz aí para os pais, né, durante a missa. Minha gente, nós estamos falando do nosso tema, Deus consola o seu povo, e acabamos de ver essa experiência, né? É uma experiência muito bonita e interessante, porque às vezes, né, os pais vão até a igreja, deixam o filho na catequese, depois pega e vai embora, né? E aí uma pergunta fica para os pais, para você que está acompanhando a gente aí, como é que a gente pode cobrar algo de alguém se nós não damos testemunho? A nossa sociedade hoje não é uma sociedade do passado, né? Que você fala, pronto e acabou. Você pode até falar, mas o seu testemunho deve vir primeiro. Então, alô, alô, você pai, você mãe, talvez você avô, avó. O que você está esperando do seu filho, do seu neto para amanhã? Transmita valores de fé, principalmente, para que a pessoa seja, para que a criança, melhor dizendo, amanhã seja mais humana, né? E tenha mais fé em seu coração. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, à medida que mais fé nós temos, mais humano nós nos tornamos. E à medida que nos tornamos mais humanos, mais respeitamos o outro, né? E aí o respeito reflete na prática do amor, da caridade. E o interessante de tudo isso é que o projeto não é só em relação à criança em si, né? Mas ele envolve toda a família. Então isso que é interessante. Hoje nós precisamos buscar justamente a união maior das famílias, né? Buscar justamente esse, eu dizia aqui no diálogo, entre o esposo, a esposa e os filhos, né? Até mesmo a criança. E a gente brinca porque a criança ela faz o porquê. Mas é preciso dar uma resposta. E é nesses porquês, que é nessa fase em que o ser humano vai adquirindo a sua personalidade, o seu caráter. Se os pais não respondem os porquês, mostrando o caminho correto, dando valores éticos, morais e educação, lá na frente, aí a gente já sabe e o que acontece, né? E de repente, aí você que talvez seja padre, está nos acompanhando, ou você que se interessou pelo projeto, né? Converse com seu padre, você que é padre, tenha dica. Vale a pena, né? Antigamente isso é um projeto semelhante àquilo que a gente chamava de escolinha de Jesus, né? A família para a igreja e a criança ficava com uma equipe recebendo, às vezes assistindo algum filmezinho religioso, fazendo alguma coisa sobre a própria missa. E o interessante é que depois elas faziam um momento ali pós-comunhão, apresentando aquilo que tiveram, né, na escolinha de Jesus para toda a comunidade. Então, são gestos concretos que acontecem na vida, e na vida de cada um de nós, né? Então, vá refletindo sobre isso, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo e eu gostaria que, né, nessa saída, você meditasse comigo, né? Justamente por que aumentar a nossa fé. Nós vamos para o intervalo, acompanha no VT, já voltamos e vai meditando, hein? Por que a fé é importante para a minha vida e para a vida de quem eu amo? Foi Jesus quem disse, se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporte-te daqui para o mar, e a montanha obedecerá. São muitas as montanhas que surgem em nossas vidas, as montanhas das provações, das tribulações, dos problemas. É preciso pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé diante de tudo isso. Assim conseguiremos transportar estas montanhas. Peçamos juntos, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Campanha Aumenta Minha Fé. Participe. Faça hoje mesmo a sua doação.